A gente já tá cansado de ouvir sempre a história do mesmo herói, da mesma cor, do mesmo jeito, com a mesma voz, apática. A gente parte do Rainer Miller, que é um escritor, dramaturgo, poeta alemão. Trabalhando a obra do Rainer Miller, aparecem para nós espectros de Shakespeare, porque nós nos debruçamos sobre obras como Hamlet Máquina, Medea Material, Margem Abandonada, Quarteto, Mauser. Então, tudo de desesperança que Rainer Miller poderia nos oferecer, ele nos ofereceu, não sem dor, com alguma poesia. A princípio, o Cabaré Máquina foca muito no Hamlet Machine e na Medea Material, mas o Rainer Miller tem uma pesquisa bem grande já com outros textos que também envolvem Shakespeare, que também envolvem mitos gregos, dessas figuras que já são da história do mundo. E aí a gente tem pesquisado muito sobre ele, sobre a Segunda Guerra principalmente, todo esse movimento fascista que infelizmente está cada dia mais forte novamente no mundo inteiro, né? E como que isso afeta a nossa vida, como que isso se torna esse fascismo fascinante, como que a gente se apropria dele para mostrar os absurdos dele. A gente lembra esse teatro de guerra, porque se nós imaginarmos que Shakespeare é de lá de 1600, essas pessoas dessa época ou que passaram essas mensagens da época já não estão mais vivas. Então elas são escombros também, assim como o teatro de guerra das cidades destruídas pela guerra foram destruídos. É como se essas personagens fossem fantasmas que se encontram num teatro destroçado, destruído, nos escombros de um teatro para propor uma possibilidade para o mundo. O que fazer depois de tudo destruído? Eu tô ao lado da Leonardo Aglic e também do Ricardo, desenvolvendo a dramaturgia do Cabaré Máquina, que tem como inspiração as obras do Rainer Miller, que por sua vez também produz a partir de Shakespeare. Então a gente pega uma porção de narrativas fundantes para falar sobre o atual, nosso próprio estar no mundo, nosso próprio habitar nessa cidade. E poder também desenvolver um discurso autoral, desenvolver uma dramaturgia bastante ligada às questões do nosso tempo e do modo como a gente tem entendido esse tempo. Um grupo de artistas está na cidade, adaptando, meio que em tempo real, essas obras que são clássicas, que foram adaptadas uma vez por esse dramaturgo alemão, e que nos fica a missão de sempre estar adaptando elas mais uma vez. De forma que a gente não está montando esse dramaturgo alemão. Nunca foi o interesse também da Selvática de apenas montar e se relacionar com algum cânone, mas na verdade já que ele adaptou, nós podemos adaptar mais uma vez. A gente brinca que é um exército de artistas adaptando essas obras, trazendo elas para o contato com a cidade, o contato com a população, passando uma vez por Rainer Miller, mas passando outra vez pelos nossos corpos, pela nossa história, pela nossa localização no mundo, artistas latino-americanos, artistas falando de Curitiba, a capital mais fria do país. A gente tem priorizado algumas coisas nessa dramaturgia que são uma energia feminina, por assim dizer, mas não envolvendo feminilidade, mas a energia da mulher, uma forma de entender esses textos, todos de homens, essas mitologias que são sempre narradas na voz de um homem, ou que tem o escritor, o dramaturgo, como a pessoa que as organiza e que as atribui narrativa. E agora a gente entender essa voz, essa grande potência, essa grande energia como sendo da mulher ou das mulheres. Acho que é um espetáculo que fala sobre democracia, sobre o que foi feito da mulher no mundo, o que foi feito das pessoas negras no mundo, das pessoas rejeitadas e mortas, as que tombaram ao longo da história, que não tiveram a sua voz contada, porque quem contou sempre foram os reis, as autoridades,
os chefes de estado, os diretores famosos de cinema, de teatro, aqueles que têm dinheiro para poder levar a sua história pelo mundo. Mas a gente quer saber daqueles que não puderam ser ouvidos. É a vez da Simone ser o nosso Hamlet, é a vez dessa bicha latino-americana ser um artista sonhador, que tem a voz, é a vez das bichas novas e afeminadas terem papéis e terem voz. A peculiaridade de deixar a linguagem da selvática junto com essa nova roupa, ter coragem de pegar esses temas já tão, né, que é o poder humano, que é essa história toda, né, que a gente enfrenta no dia a dia. Há de fato uma questão que envolve a sobrevivência dessas pessoas, desses corpos, dessas identidades no mundo. A gente tem lido muitas coisas, muitos contemporâneos do Rainer Miller, filósofos, críticos, pesquisadores em geral, tem focado em coisas que são muito fascinantes mesmo, que nos interessam, que é a questão do militarismo e dos desfiles de moda, porque eles parecem tão distantes, mas na verdade eles estão super próximos, são estéticas que conversam e que também se cruzam na rua. Então são caminhos que a gente está pesquisando em questões de movimento, de imagem, e aí como que essa luz também entra e trabalha com esses corpos. Nas obras do Rainer Miller, há um clima sempre bastante derrotista. Ele está vivendo todos os fracassos daqueles ideais modernos, né? Tipo, a revolução malogrou, a psicanálise mostrou seus monstros, a razão, que era esse grande sonho moderno, mostrou seus monstros, né? O Goya diz uma frase que é: el sueño de la razón produce monstros, né? Que todo o sonho de racionalizar, todo o sonho de máquina, de mecânica, dessas coisas, ele vai produzir novos monstros. A minha cena de conclusão do meu curso, eu escolhi um texto do Rainer Miller, e quando esse projeto foi aprovado, eu me lembrei disso, porque fazia tempo que eu não lia nada dele. É essa sensação que eu já tive com outros textos de outros autores. Parece que a gente vai revisitando lá e contextualizando aqui. É doloroso perceber que as coisas, às vezes, ainda estão no mesmo lugar com relação à mulher, com relação à política, territorialidade das coisas. É um processo difícil, mas é justamente por isso que a gente tem que continuar falando. Algumas das ilusões e das desilusões que a gente tem aparecem, eu acredito, na nossa obra. Cabaré Máquina não vai ser diferente disso. Ali estão contidas características dramatúrgicas nossas que apontam para aquilo que nós já vivemos e que não deu certo, mas propõem um caminho que não seja o que já foi trilhado. Claro que existe uma referência direta ao trabalho do Rainer Miller, que é o Hamlet Máquina, mas tem a ideia de que nós somos artistas de cabaré, nós estamos produzindo cabaré. Uma das investigações que acompanham todo o meu trajeto, e eu acho que hoje se tornou uma das principais investigações da Casa Selvática, é a reinvenção do cabaré. Como que a gente pode pensar o cabaré, que é um gênero popular, que é um gênero erótico, que é um gênero que, por ser popular, por ser erótico, por ter uma dramaturgia que não é aquela dramaturgia dos grandes autores, muito pelo contrário, às vezes fazendo pastiche, fazendo ironia, fazendo palhaçada com os grandes autores. Como que esse cabaré ele pode sempre estar sendo reinventado, redescoberto por esses artistas como material político, material de relação direta com o público, com a plateia, porque o cabaré tem essa principal característica, né, que é o que se chama de quarta parede no teatro tradicional, né, que esse drama afastado das pessoas. Ele não existe. Na verdade, o que interessa no cabaré é olho no olho, é realmente a relação direta, é uma forma de fazer política que sai um pouco do racional. Vamos fazer política com o corpo, vamos colocar o nosso corpo para discursar, não apenas as palavras. Retratar a cidade como a ruína do mundo e os nossos corpos resistindo em cima dessas ruínas. Tudo isso são marcas muito fortes do coletivo. Daqui pra frente vão só crescer, assim. A gente faz esse movimento que é uma possibilidade para o mundo, talvez um pedido de ouvidos, olhos e coração abertos, vontade de dizer para o mundo coisas que talvez estejam entaladas na nossa garganta mais do que a gente gostaria.
A gente está vivendo um momento de bastante desesperança e eu acho que essa peça ela é sobre quais as possibilidades de existência em momentos de desesperança. Nesses momentos de crise e esse sofrimento reverbera mais, a gente entende que o espaço das minorias é o primeiro espaço a ser tirado. O Cabaré Máquina é como que a gente pensa essas possibilidades de viver e existir e ser o que nós somos, ser o que os nossos corpos são no mundo, de uma forma que a gente possa ainda assim caminhar e poder um dia à frente desejar e um dia a mais ir de encontro àquilo que a gente acha que é uma rota de fuga da mesmice, do conservadorismo, do que sempre acontece, dos planos feitos para funcionar apenas para umas pessoas, os espaços de poder que são ocupados por pessoas específicas, como que a gente foge um pouco dessas imposições. Força nefasta, conservadora que vem no Brasil, elas inscrevem sobre nós coisas que, como grupo, a gente não pode e não quer deixar de falar disso. Eu acho que essa peça é um jeito da gente contar a nossa própria história, que a gente não vai parar de aparecer, que nós estamos em 20, que nós estamos ocupando praças, estamos relendo clássicos, estamos reinventando clássicos, que a gente tá aqui para mostrar que a nossa história, quem conta agora é a gente. Então estamos construindo essa máquina que é dessa bomba, desse monte de coisa que a gente vai propondo e vai misturando, que seja desejo, uma máquina que não seja o relógio, que não seja a máquina do Estado, que não seja uma máquina opressiva. Será que a gente consegue construir uma máquina que não seja opressiva? Rir de nós mesmos como artistas, por isso esse exército meio fracassado de artistas, tentando fazer mais alguma coisa, tentando fazer mais uma vez, tentando produzir uma máquina que seja uma outra possibilidade para o mundo. Acho que o mais importante desse processo talvez seja, será que a gente consegue construir nessa 1h30, nessa 1 hora de peça, uma outra possibilidade para o mundo? Isso não significa que essa peça vai mudar o mundo, mas que por 1h30 ela possa mudar o mundo. Então, estamos construindo uma máquina, mas destruindo uma máquina, repensando essa máquina, refazendo uma máquina, enfim. Aqui já ninguém tem ouvido para o grito. Muito bem, ótimo! Aqui é a nossa mensagem positiva do nosso grande programa. Vamos lá, temos aqui, como eu já disse, Coque na colunação, uma salva de palmas. Vai lá, Coque, dá! Bonita! Isso aí! Preciso que vocês recebam ela. É a grande, a fervorosa, ela,